Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE, e hoje vamos discutir sobre segurança alimentar e alimentação saudável nas eleições municipais de 2024. A alimentação é um direito humano fundamental e as eleições municipais são uma oportunidade de reafirmar o compromisso com a segurança alimentar e nutricional. Para garantir que a comida esteja no centro das propostas eleitorais, o Instituto Comida do Amanhã lançou uma agenda com políticas públicas voltadas para a alimentação saudável, justa e sustentável, destinada às candidatas e candidatos nas eleições de 2024. E vale lembrar que a segurança alimentar não se resume apenas ao combate à fome, mas envolve uma abordagem integrada, contemplando o abastecimento local, o combate à pobreza e a promoção de sistemas alimentares sustentáveis. Com isso, vamos discutir como essas políticas podem impactar diretamente a vida dos cidadãos nos municípios. Para entendermos mais sobre como essas propostas podem ser integradas nos planos de governo municipal, convidamos Társia Medeiros, que é assessora de políticas públicas do Instituto Comida do Amanhã. Seja bem-vinda, Társia. É um prazer ter você conosco. Muito obrigada pelo convite. Em nome do Instituto Comida do Amanhã, nós agradecemos. Sempre muito importante contribuir com esses espaços de discussão, de troca de ideias, experiências do que cada uma está fazendo, né? Tentar compartilhar essas experiências para difundir o máximo possível essas discussões sobre sistemas alimentares, segurança e soberania alimentar e nutricional, principalmente na perspectiva do Brasil, que ainda tem muitos desafios a serem superados nesse tema, né? Sim. E lembramos a você, ouvinte, que a entrevista de hoje é parte da nossa série especial sobre eleições. E ainda ressaltamos que todas as informações trazidas pela equipe do programa são de fontes verificadas que podem ser consultadas nos principais veículos de notícia que circulam no Brasil. Társia, para começarmos, queria pedir para você explicar para a gente o que significa o conceito de segurança alimentar e como ele se relaciona com o conceito de fome. Isso é muito importante. Nós sempre temos essa preocupação de discutir segurança alimentar e nutricional, esses dois aspectos conjuntamente, né? Porque existem aspectos que têm a ver com alimentação e não necessariamente atendem às necessidades nutricionais. Então, sempre que a gente aborda a discussão de segurança alimentar, sempre associamos também esse conceito da segurança alimentar e nutricional. Isso tem diretamente a ver com o tema da fome, porque a fome em si, ela diz respeito ao estágio mais grave de insegurança alimentar. Então, nós temos 3 estágios, que é a insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar grave, que é o que é definido como sendo, de fato, a fome, quando as pessoas não têm perspectiva nenhuma de se alimentar, né? No período dentro de 24 horas, então, não tem perspectiva de onde conseguir alimentação para si, para o núcleo familiar, até a própria comunidade, que é o que nós designamos como fome. Então, está inteiramente relacionado, né? A definição de segurança alimentar como uma forma, segurança alimentar e nutricional, como forma de mitigar e extinguir a fome, é uma necessidade premente, né? Justamente porque esse quadro de insegurança alimentar e nutricional diz respeito ao estágio mais grave da insegurança. Então, a segurança alimentar seria para atender essa demanda. E a gente sempre fala da segurança alimentar e nutricional conjuntamente, porque e também tem um outro termo que é bastante importante, que é a segurança e soberania alimentar, que aí é um outro estágio, né? Tem a ver com a garantia do direito humano à alimentação, mas também o direito a escolher quais alimentos comer, quais alimentos têm a ver com a sua cultura alimentar,
o direito, inclusive, de produzir o próprio alimento, preservar as sementes crioulas daqueles alimentos que fazem parte da cultura tradicional alimentar de um determinado povo, de uma determinada região. Então, veja bem, o tema da alimentação, ela é muito diversa, portanto, bastante complexa para a gente debater e atender, né, as demandas diversas que existem no Brasil, que tem uma diversidade tremenda em relação a esse tema, né? Tásia, e como é que a gente consegue saber a diferença entre os diferentes níveis de insegurança alimentar? Qual a diferença entre o grave, que é o mesmo que o conceito de fome, e os demais níveis? Então, a insegurança alimentar e nutricional leve, né, ela diz respeito àquela pessoa ou àquela família que ela tem acesso ao alimento, mas ela tem acesso àquele alimento não de forma plena. Ela realiza, às vezes, as 3 refeições, mas a quantidade ela é insuficiente para atender à demanda nutricional. Às vezes, os alimentos consumidos, eles são, vamos dizer assim, de uma qualidade nutricional aquém do que é necessário para suprir as demandas fisiológicas. Então, é uma insegurança alimentar porque aquela pessoa ela não tem acesso de forma plena a uma alimentação saudável, a uma alimentação suficiente do ponto de vista nutricional, embora ela realize, vamos dizer assim, as 3 refeições. A insegurança alimentar moderada, né? Então, é quando aquela pessoa ela não realiza as 3 refeições durante o dia, né? Mas ela realiza algumas refeições com um aporte nutricional aquém do que é necessário, mas durante aquele período de 24 horas, ela consegue se alimentar em algum momento, né? E a insegurança alimentar grave é quando a pessoa, durante o prazo de 24, 48 horas, ela fica totalmente em jejum, ela não tem acesso ao alimento de forma nenhuma. Então, ela é aquela sensação fisiológica de fome, né? Onde você sente o estômago doer, você sente aquela angústia da desnutrição mesmo, né? Assim, a sensação fisiológica da fome é aquela que corresponde à insegurança alimentar grave. Então, você dorme e acorda sem saber se você vai conseguir comer no dia seguinte. Então, por isso que a gente diz que os aspectos da insegurança alimentar, a nossa preocupação com vários vetores que garantem a segurança alimentar, é para dar conta de que as pessoas elas pelo menos saiam daquele estágio da fome, que é a insegurança alimentar grave. Então, que ela tem acesso através do... Tem vários programas hoje, né, que depois a gente pode especificar, mas o Programa Nacional de Alimentação Escolar, várias outras iniciativas que dão conta de atender essa demanda, entendeu? Uhum. E aí você já está chegando no que eu ia perguntar em seguida, que é sobre qual é a obrigação do Estado em relação a isso. Né? Então, eu sei que foi incluído não sei se é em torno de uma década, que foi incluído na Constituição o direito à alimentação, o direito humano à alimentação adequada, né? Ele faz parte da nossa Constituição, então isso prevê que o Estado ele tem que garantir isso para todos os seus cidadãos. Mas de que forma, né? O que é que está previsto, o que é que a gente tem já de leis vigorando que determinam o papel do Estado em relação a esse assunto? Isso. Como se trata de um direito humano à alimentação previsto, inclusive, na Constituição, existe uma obrigatoriedade do Estado brasileiro, dos vários entes federativos, né, que vão desde do Poder Executivo, Legislativo, enfim, todos os entes, seja governo federal, os governos estaduais e principalmente os municípios, que é onde essas pessoas acessam mais de perto as políticas, em garantir esse direito, né? E tem vários programas, várias políticas em nível federal. Então, a gente sabe que, por exemplo, a alimentação escolar é um carro-chefe na garantia da segurança alimentar e nutricional, é onde a imensa maioria das crianças tem acesso a essa alimentação, e aí a gente tem essa preocupação justamente de garantir que o acesso a essa alimentação de forma saudável, o acesso à alimentação saudável com alimentos que não sejam ultraprocessados, alimentos naturais, frutas, hortaliças, um aporte proteico e nutricional suficiente, né? Que essas crianças tenham acesso a essa alimentação no espaço, no ambiente escolar, para que isso, de certa forma, supra o que seria uma deficiência durante o restante do dia, né? Ou seja, quando ela retorna para a família, para a comunidade. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é um carro-chefe na garantia
do Estado brasileiro ao direito humano à alimentação. Existe o programa de aquisição de alimentos, que também é outro programa, outra política pública federal. E os municípios, eles têm... Isso a gente teve esse cuidado de construir dentro desse documento voltado para as eleições. Essa preocupação, porque os municípios têm um papel importantíssimo nessa garantia também. Porque é na cidade, seja no espaço urbano ou no espaço rural, onde essas pessoas acessam diretamente, têm acesso o que a gente chama de circuito curto de alimentação. Então, existem várias iniciativas, um leque gigantesco de iniciativas, de políticas, de programas, de campanhas, no marco legal, no âmbito da governança também, para dar conta dessas demandas, né? Então, existem os equipamentos alimentares em nível municipal, que são os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, as cozinhas solidárias, os bancos de alimentos, que são aqueles lugares onde o poder público recebe doações, às vezes, de empresas, né, que comercializam alimentos, às vezes esse alimento sofre alguma... ele fica impróprio para a venda no mercado, mas ele não está impróprio para o consumo. Então, é uma embalagem que rasgou, ou alguma embalagem que amassou, mas aquele produto está bom para ser consumido. E, às vezes, essa relação com a própria gestão dá a condição de que sejam feitas doações para os bancos de alimentos, que, por sua vez, podem ser doadas para instituições ou até mesmo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Existem iniciativas de projetos de leis que podem ser feitas pelo Poder Legislativo, ou até mesmo pela própria gestão municipal, pela prefeitura, que dão conta também disso daí, né? Então, leis que regulamentem que tipo de alimento as crianças e adolescentes podem ter acesso na escola, limitando um pouco o acesso a ultraprocessados, bebidas ou comidas açucaradas, enfim, algumas iniciativas do Estado que meio que regulam ou então garantem as condições, a estrutura necessária para que a população tenha acesso a essa alimentação. Outras iniciativas, elas dizem respeito a incentivos à produção de alimentos voltadas para a agricultura familiar e camponesa, né? Então, a destinação de insumos, de capacitação, de estruturas como acesso à água ou outras necessidades prementes para a produção de alimentos no entorno da cidade, né? Seja no espaço urbano ou rural. As hortas comunitárias, as hortas escolares. Então, existe uma diversidade de iniciativas no âmbito do município que podem ser fornecidas nesse aspecto aí de garantia de acesso ao alimento. Então, assim, no município é onde realmente existe a possibilidade, né, de concretizar o direito. Eu estou entendendo isso, que mesmo que o governo federal ou estadual ele tenha políticas, elas vão ser estruturas mais gerais, mas a execução precisa ser no município, né? Eu gostaria que a gente falasse dos principais pontos que o Instituto Comida da Manhã fez um documento, né, para as eleições municipais, indicando os principais pontos onde se pode trabalhar para poder estruturar as políticas municipais, tanto para os candidatos aos cargos executivos como legislativos. E aí a gente está chegando no final do primeiro bloco, eu queria que a gente abordasse, por enquanto, a questão do combate à pobreza. Qual é a importância de ter esse eixo dentro desse documento? E isso é muito importante, porque o combate à pobreza está diretamente ligado ao combate à fome. Uma das dificuldades prementes das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave, que estão localizadas no mapa da fome, elas estão numa situação extrema de pobreza, né, de miséria, de vulnerabilidade social e econômica, e, portanto, esse aspecto que nós abordamos no documento elaborado diz respeito a ações emergenciais que podem ser feitas pelo poder público ou pelo parlamentar que venha a ser eleito. Então, o nosso objetivo de dialogar nesse momento das eleições é justamente para apresentar essa perspectiva do que as candidaturas, para que as primeiras pessoas conheçam sobre o tema. Ainda é um tema muito desconhecido, assim, alguns aspectos que são muito importantes são desconhecidos, o que é conhecido via de regra são algumas políticas mais assistenciais, né?
No entanto, existem vários outros aspectos que podem ser considerados para que as candidaturas apresentem nas suas propostas, nos seus programas de governo, nas suas propostas de candidaturas, e o combate à pobreza seria aquela iniciativa mais emergencial, que seria assim, o que estaria previsto nos primeiros 6 meses de uma gestão ou de um mandato, e dialoga muito com aquilo que Betinho dizia, né? Que dialoga muito com o eixo principal da ação da cidadania, que Betinho dizia que quem tem fome tem pressa. Então, veja bem, existe todo um arcabouço legal e de governança que é necessário para que os sistemas alimentares, as políticas públicas alimentares, elas sejam... Para poder você ter uma política, você precisa fazer um diagnóstico. Em cima disso, você tem que criar a política e executá-la. No entanto, quando uma pessoa assume um mandato ou uma gestão municipal, existem pessoas que estão numa situação de fome, de pobreza, né? E aí precisa haver ações emergenciais que deem conta dessa realidade mais urgente. Isso é o que a gente chama de combate à fome imediata o combate à pobreza é muito importante. Então, isso seria... essas iniciativas dariam conta, por exemplo, de distribuição de alimentos diretamente, né? Através de cestas e sacolões, mas também a criação de algum programa de distribuição de renda, né? Que dê condição das pessoas terem acesso a algum aporte financeiro para poder comprar os alimentos, né? Outras iniciativas também, né, são iniciativas que têm a ver... A gente tem cidades que criaram, por exemplo, uma moeda social, é como se fossem vales alimentação, que são distribuídas pela municipalidade e que podem ser trocados por alimentos em alguns estabelecimentos que também são credenciados pela prefeitura. Essa também é uma iniciativa direta de combate à pobreza, né? Então, essas seriam, assim, o combate à pobreza, a gente relaciona muito com ações emergenciais de combate à fome e à pobreza diretamente nesse primeiro período, assim, no primeiro semestre, o primeiro ano de governo ou de mandato. E existem algumas iniciativas que podem ser desenvolvidas tanto pela prefeitura, como também pelos legisladores mesmo, vereadores, né, enfim, que assumam o mandato nesse primeiro período. Essas seriam algumas iniciativas, assim, mais imediatas. Óbvio, existem outras estruturas de equipamentos públicos alimentares que são importantes e necessários. No entanto, nos municípios onde isso ainda não existe, leva algum tempo até para poder fazer licitação, até poder você construir ou então alugar um espaço onde funcione um restaurante. E aí, num período curto, isso seria um pouco mais difícil de fazer. Então, essas outras ações mais imediatas seriam basicamente essas. Um ponto de partida para, enquanto estrutura uma política de mais longo prazo, né? Isso, sim, para ações emergenciais. A gente vai dar uma parada para um breve intervalo e voltaremos conversando sobre essa agenda para as eleições municipais. Até logo. Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. No episódio de hoje estamos discutindo segurança alimentar nas eleições municipais com Tárzia Medeiros, do Instituto Comida do Amanhã. Então, Tárzia, no bloco anterior a gente começou a falar do documento, né, que o Instituto Comida do Amanhã criou para as eleições municipais e começamos a falar do eixo do combate à pobreza. E aí o segundo vem sobre combate à fome, e aí fala de uma série de estruturas que podem existir nos municípios, né, para poder lidar com esse problema. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Isso, eu tinha dito anteriormente que essas iniciativas de combate à fome e combate à pobreza, elas estão diretamente ligadas, né? Claro que existem ações mais emergenciais, existem outras mais estruturantes. Então, acho que é importante a gente falar que hoje existe uma necessidade, uma obrigatoriedade, inclusive, para que os municípios acessem algumas políticas nacionais, né? É preciso consolidar os mecanismos e as estruturas de governança. Então, por exemplo, é importante que o município tenha... a primeira coisa que é bem importante é a criação, se ainda não houver, de um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, não é? Esse espaço, ele precisa existir com a participação da sociedade civil,
de preferência ou obrigatoriamente, porque depois eu vou explicar o motivo, né? Esse conselho ele precisa ter, a formação do conselho precisa ser de 2/3 de participantes, de representantes da sociedade civil e 1/3 de representantes da gestão, né, do poder público. Precisa haver também a criação, né, de uma Câmara que integre as várias secretarias, né? Seria como uma Câmara para poder ajudar na execução das políticas. Precisa haver, né, e ser realizada, pelo menos a cada 4 anos, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, porque é daí que virão as diretrizes para a construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Esse plano, ele vai ser executado com a ajuda da CAISAN, que é essa Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, é formada pelas várias secretarias e também pelo Conselho Municipal. E o plano municipal ele é muito importante porque, para ele ser construído, primeiro, é aí onde existe a maior, assim, a importância de consolidar essas políticas, precisa assim, ser conhecido a realidade do município e da cidade, né? Quer dizer, do município como um todo, porque pega o espaço urbano e rural. Existem algumas cidades que já não têm área rural, né? Algumas cidades bem grandes que já não têm. Recife é uma delas, né? Outras também, enfim, Belo Horizonte também não tem, várias outras cidades, metrópoles, já não existe zona rural, então isso traz a importância do espaço urbano, também como um espaço de produção de alimentos mesmo, a gente tem essa perspectiva de produção da agricultura urbana e periurbana nesse contexto, e o plano municipal, ele primeiro precisa ser feito um diagnóstico, né, de como que está essa situação de insegurança alimentar e nutricional no município, qual a porcentagem da população que está naqueles 3 níveis de insegurança alimentar, né? Qual a proporção que está em insegurança alimentar leve, moderada e grave. Para cada uma dessas parcelas da população, existem iniciativas, né? Mais direcionadas, enfim. Então, o plano ele é muito importante para isso, para conhecer como que está a cidade, para poder estruturar políticas de médio e longo prazo, que possam ir gradativamente se consolidando como políticas de Estado, e não só políticas de governo, né? Por que isso é importante? Porque quando a gente consolida essas políticas como políticas de Estado, independente de quem esteja à frente da gestão ou dos mandatos como poder legislativo, essas políticas elas se consolidam como direitos, né? Então, independente do gestor ou da gestora que esteja à frente da prefeitura, né? Essa política ela pode ser executada. Então, o marco legal também é muito importante. Precisa haver leis municipais que consolidem a execução dessas políticas, né? Isso também é primordial. Então, isso tudo para criar esse arcabouço, né? Essa estrutura, esse alicerce, para poder executar as políticas. Para que realmente o combate à fome, ele seja bastante efetivo e não oscile, né? Às vezes existe, e principalmente no momento de eleição, existe uma certa insegurança por parte da população quando consegue conquistar, né, uma determinada política ou um programa, existe aquela insegurança. Bom, e ano que vem, será que se mudar o gestor, esse nosso direito vai estar garantido, né? Esse momento eleitoral é um momento, assim, crucial para que a gente debata isso, justamente para a gente demonstrar a importância de consolidar essas políticas. Então, todas elas, e quando você tem um conselho com a participação da sociedade civil bastante forte, isso ajuda a manutenção dessas políticas, né? Quando a gente tem um plano municipal que foi discutido, aprovado numa conferência e que vai ser executado por uma Câmara que é composta por várias secretarias, independente do secretário que esteja nessas secretarias, o plano vai conseguir ser efetivado. Então, eu estou insistindo nisso porque todas as outras políticas e iniciativas que vêm depois, elas respondem a esse estágio inicial, né? Do diagnóstico, da consolidação do CONSEA e da conferência como momentos estruturantes das políticas, onde as pessoas justamente que sofrem com a fome são as que vão participar nesses espaços, falando das suas necessidades e da sua realidade, né? Uma política que não dialoga com essa realidade cotidiana da cidade, ela tende a ser uma política que não atende às demandas, que são várias, né? A gente falou os equipamentos municipais, os equipamentos públicos alimentares são muito importantes, é onde a sociedade, a população, ela acessa diretamente esses alimentos, sejam alimentos já preparados, né? São feitos cardápios, geralmente de acordo com
a safra dos alimentos ou a cultura alimentar local, geralmente acompanhado por nutricionistas. As cozinhas comunitárias e as cozinhas solidárias também são muito importantes, porque, além de ser equipamentos que dão condição das pessoas irem para lá preparar os seus alimentos, né? Você sabe que, por exemplo, situação de pobreza, às vezes, limita o acesso ao gás, né? As pessoas, às vezes, passam a usar lenha ou outra fonte de energia para fazer o cozimento dos alimentos. Então, as cozinhas, elas são muito importantes, inclusive porque são espaços de capacitação. Essas cozinhas comunitárias, elas dão condição de que o poder público também utilize esses espaços para fazer capacitação profissional mesmo, né? Cursos de culinária, enfim, várias iniciativas de capacitação para que as pessoas possam ganhar com essa capacitação espaços no mercado de trabalho, né? De várias formas. O banco de alimentos que eu já tinha citado antes também é um equipamento público municipal bastante importante, porque faz a mediação entre doação de alimentos e distribuição para os setores que são cadastrados pela assistência social e que estão em situação de vulnerabilidade mais grave. E eu diria que as iniciativas voltadas para a alimentação escolar e iniciativas de produção de alimentos através da agricultura urbana e periurbana. A gente vive uma situação hoje em que a população brasileira, 85% da população vive no espaço urbano. E a relação, via de regra, do espaço urbano com o espaço rural, ainda é uma relação, eu diria, de muita dependência, né? Onde geralmente é no campo que se produz o alimento e é na cidade onde esse alimento é consumido. E esse é um desafio que a gente precisa superar. A cidade, ela precisa se desafiar também, o espaço urbano, a ser um espaço onde é possível que as pessoas produzam seu próprio alimento. Nas escolas, as hortas escolares cumprem, além de cumprir um papel de educação ambiental e alimentar, né, as crianças têm acesso àquele alimento que ela produz, ela não sabe como é que... Quer dizer, a criança, ela participa do momento em que o alimento ele é cultivado, ele é produzido, né, e ele é colhido para alimentação dentro da própria escola. Isso reverbera para a comunidade escolar, isso tem desdobramentos para uma melhoria da qualidade da alimentação. Um percentual alto de crianças que chegam nas escolas, elas não têm acesso a frutas e verduras, porque às vezes a renda familiar ela é suficiente para comprar aqueles alimentos que são os mais baratos, e os alimentos mais baratos quase sempre são aqueles alimentos em que a qualidade é muito baixa, são alimentos ultraprocessados, são alimentos muito pobres em vitaminas, sais minerais, geralmente são mais carboidratos, né, e alimentos que dão mais energia para o trabalho, são os alimentos mais baratos. Então, nas escolas, a produção de alimentos através das hortas escolares, elas têm um caráter pedagógico, porque é um momento, é uma oportunidade também de se fazer aquele momento de educação ambiental e de conscientização da produção do alimento. A gente considera que isso é uma iniciativa muito importante. E as hortas comunitárias, que geralmente são feitas, organizadas nas regiões mais periféricas, mas também em praças, em jardins, em lugares, né, terrenos que são da própria prefeitura, que podem ser cedidos para a população local, para as comunidades, desenvolver experiências de produção de alimentos, né? Então, veja bem, só nesses minutinhos a gente já falou de vários deles, né? E isso é importante, porque, nos espaços em que a cidade já não tem espaço rural, é importante ter iniciativas de produção de alimento urbano e periurbano também, né? Como você vê esse potencial da agricultura urbana para enfrentar a questão da insegurança alimentar? Você acha que tem um potencial grande a ser explorado? Tem um potencial enorme, principalmente porque as pessoas que migraram do campo para a cidade, elas vieram do campo para a cidade, mas elas não deixaram de ser agricultores e agricultoras, né? Trazem consigo toda uma cultura de produção de alimentos que às vezes não tem como ser desenvolvida na cidade por falta de espaço, por falta da oferta de insumos, por parte do poder público. Então, se existir uma iniciativa por parte da gestão municipal de oferta de insumos, né, de garantia do lugar onde pode ser feito esse cultivo, né, a garantia de água para que se possa cultivar os alimentos, a garantia de espaços onde esses alimentos eles possam ser escoados, comercializados, né, um espaço onde possa haver até a troca de alimentos mesmo, através de feiras ou de mercados públicos, né, são formas de
incentivar um potencial que já existe na cidade, principalmente nas regiões mais periféricas da cidade, né? Existe um perfil da população que é muito propensa a fazer isso, né? Essa produção de agricultura urbana e periurbana, ela é uma experiência que aumenta a integração, a relação dentro da própria comunidade, de produção coletiva, né, de sentimento de pertencimento. Essa produção, ela tem, inclusive, um viés terapêutico também, pessoas idosas, né, pessoas que têm alguma situação de saúde mental, né, que vivem alguma situação insalubre, ao experienciar essa produção urbana e periurbana de alimentos, né, isso tem ajudado bastante. A gente tem relatos de pessoas idosas e outras pessoas que dizem que depois que começaram a participar das experiências de hortas comunitárias, né, isso ganhou um outro sentido para elas de vida, né? Então passou a ser uma atividade que antes elas não tinham, né? Pessoas que às vezes são aposentadas ou têm uma vivência comunitária muito restrita e que a partir dessas experiências de participar de hortas comunitárias, isso ganhou um outro sentido, um outro significado. Então, veja bem, tem vários aspectos. Uma política só que a gente acha que tem relação só com a alimentação não tem, né? Ela é muito mais ampliada, né? Por isso que para nós é muito importante que essas políticas elas sejam transversais, elas incorporem várias secretarias e vários entes da gestão, porque só uma política de hortas ela tem a ver, a horta escolar, ela articula a Secretaria de Meio Ambiente, a Agricultura, a Secretaria de Educação, né? A própria Secretaria de Saúde. Existe uma política do governo federal, essa é mais recente, que incentiva a produção de hortas nos postos de saúde, nas UBSs, nas UPAs, né? O cultivo de plantas medicinais, de ervas, né? E aí, inclusive, incentivando os próprios médicos a prescreverem o uso desses fitoterápicos que são produzidos nas hortas medicinais dos próprios postos de saúde. Quer dizer, é um alimento e tem também a utilização medicinal desse cultivo, né? Uma valorização até da cultura, né? De resgate da utilização de plantas também como mitigadoras de algumas patologias, né? Que podem ser utilizadas ao invés de usar medicação alopática. E tem a ver com a agricultura urbana e periurbana, sendo feita nos espaços e articula também com a Secretaria de Saúde. Então, tem aspectos relacionados à saúde. Então, são políticas que elas são multitudinárias, né? Elas são diversas e elas precisam ser articuladas, portanto, de forma transversal, porque ela precisa ser incorporada pelo conjunto da gestão, né? E não só por uma secretaria, porque senão ficaria mais limitada. Essa é uma preocupação também que a gente teve ao relatar no nosso documento. Então, se vocês observarem, o documento ela fala de uma política e, ao mesmo tempo, já relaciona quais as secretarias que podem estar envolvidas na execução daquela política, né? 5, 6 secretarias, né? Cada uma das políticas relaciona 5 ou 6 secretarias diretamente, né? Com responsabilização direta na execução de cada uma delas, demonstrando a importância estratégica, né? Das políticas alimentares, né? Das políticas públicas alimentares, dos sistemas alimentares na gestão. Muito bem, Tássia, a gente vai parar para mais um intervalo e daqui a pouco continuamos com essa conversa. Até já. Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta agora para o último bloco do programa Realidades, no episódio de hoje discutindo sobre a agenda da segurança alimentar e alimentação saudável para as eleições municipais, com Tássia Medeiros, do Instituto Comida do Amanhã. Tássia, queria pedir para você falar um pouco de como está a situação em âmbito nacional dos municípios em relação a essa estrutura de políticas públicas para alimentação. Então, o que é que a gente tem na maioria dos municípios, o que é que ainda não tem, e como isso afeta o acesso deles aos recursos para conseguir realmente executar as ações necessárias para o combate à insegurança alimentar. Isso é muito importante, porque eu tinha falado, né, da importância dessas estruturas, e atualmente, assim, houve uma vinculação direta, alguns requisitos que são necessários para que os municípios acessem
os recursos federais do governo federal destinados a políticas de segurança alimentar e nutricional, existe uma necessidade de aderir, né, de fazer a adesão ao SISAM, né, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E esses requisitos, eles passam pela obrigatoriedade de, assim, cada município que faz a adesão ao SISAM, ele precisa ter o CONSEA, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, criado e funcionando. Ele precisa ter a CAISAM também, que é aquela câmara que é composta por várias secretarias da gestão. Esse município também precisa ter realizado e realizar e continuar realizando as conferências municipais de segurança alimentar, pelo menos num período de 4 anos, né, a cada 4 anos, e também precisa ter feito ou então realizar no período de no máximo 1 ano, a partir da adesão ao SISAM, construir o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, os municípios, por exemplo, só conseguem acessar os recursos do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o recurso do governo federal para o PAA ser executado nos municípios, esse recurso só é destinado aos municípios que tiverem feito a adesão ao SISAM, né? E também outras políticas que recebem recursos do governo federal, enfim, a adesão a programas nacionais, também só podem receber, só podem aderir, participar desses programas do governo federal, se tiverem feita também essa adesão ao SISAM. Por que isso é importante? Porque, primeiro, a gente sabe que a imensa maioria dos municípios não tem recursos previstos no seu orçamento para destinar a essas políticas de segurança alimentar e nutricional. Claro que existem cidades, né, municípios onde a gestão municipal, a prefeitura, faz uma destinação específica para essas políticas, ou então, através do orçamento que é destinado a cada uma das secretarias, consegue, de forma transversal, né, executar algumas iniciativas que dão conta dessas demandas da segurança alimentar e nutricional. Só que a imensa maioria dos municípios não tem um recurso, vamos dizer assim, uma rubrica própria, né, como a gente costuma dizer, uma verba carimbada, direcionada diretamente para isso. Então, os municípios têm um interesse direto de acessar esses recursos que vêm através do governo federal. E para poder acessar, tem que existir essa adesão ao SISAM. E isso fez com que, mais do que dobrasse, né, a adesão dos municípios a esse sistema nacional. E o que é que isso significa? Significa que existe um avanço significativo na criação dessas estruturas dos municípios, né, a CAISAM, o CONSEA, a realização de conferências, construção do plano municipal, porque só pode aderir ao SISAM quem tiver tudo isso. Então, os aspectos que têm a ver com o marco legal e com a governança, que dão sustentação às políticas, avançou bastante, e isso é muito importante, né? Você falou aí da situação atual, né, dessa situação de fome no Brasil, não é isso? Pois a criação desses requisitos foi justamente para dar conta de avançar, para que o Brasil consiga, novamente, como já aconteceu no passado recente, sair do mapa da fome. Os diagnósticos mais recentes dão conta de que, apesar de ter melhorado, ainda em torno de 8% da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar grave. Isso foi trazido por nós, existem relatórios, né, um relatório do SOF, que é um relatório que é feito pela ONU, né, que dá conta de fazer essa leitura do mapa da fome em nível mundial. E aqui no Brasil existe o Vigisam, que é feito esse diagnóstico em nível nacional, né? Então, aí existe ainda um desafio tremendo para que a gente consiga superar esse cenário, que é muito, muito duro, muito cruel, né, muito difícil. E, para isso, os municípios eles têm um papel primordial, né? E esse momento agora que a gente sabe em que os municípios estão passando por esse momento de renovação das gestões, né? Isso também ganha uma centralidade muito grande. Porque a ideia é que, bom, existe a Agenda 2030, né? O que é a Agenda 2030? Que até 2030 a gente conseguisse zerar a situação de insegurança alimentar e nutricional no mundo, pelo menos aquele percentual da insegurança alimentar e nutricional grave, né? Ainda tem muita coisa para ser feita daqui até lá. Mas a gente sabe que os municípios têm um papel primordial para que a gente consiga atingir essa meta, pelo menos até 2030, né? Que é o que prevê a Agenda 2030.
Tássia, queria pedir para você falar sobre como o Instituto Comida do Amanhã tem trabalhado para ajudar os municípios a conseguirem atuar de maneira mais efetiva em relação a essa questão. Excelente. Nós temos duas iniciativas. A primeira, ela foi criada, né, já estamos na terceira edição, foi criada a partir de 2021, que é o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, né? Chama LUPA, LUPPA, Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. E o que é o LUPA, né? O LUPA, assim, a gente sempre abre um edital a cada ano, nós já estamos na terceira edição. Os municípios, eles se inscrevem, né? Quem tiver interesse pode se inscrever, a gente faz um processo de seleção. E esses municípios, eles vão receber um acompanhamento, uma assessoria por parte da equipe do Comida do Amanhã que trabalha no LUPA. Eu faço parte da equipe do LUPA, desde o começo, desde quando foi criado, né? E a gente ajuda justamente nesse passo a passo que eu falei aqui desde o início, né? Primeiro, para ajudar as cidades a entenderem a sua situação, né? Como que o município, qual a realidade que é característica de cada uma dessas cidades, né? Existem, a primeira edição, nós abrimos inclusive o edital agora, para a quarta edição, né? Limitamos um pouco o tamanho dos municípios, mas nós temos municípios que vão desde até 8.000 habitantes, até cidades bastante grandes, né? Capitais aí, que participam, Teresina, João Pessoa, né? Várias cidades que são de médio e grande porte. O limite é até 1,5 milhão de habitantes, né? Então, a gente limitou um pouquinho agora nesse último, depois eu vou explicar por quê. E esses municípios, eles participam de momentos, a maioria deles são seminários, oficinas que são remotas. A gente tem um encontro anual com todas as cidades que participam do LUPA, que é o LUPA Lab, que a gente o LUPA Lab, que é o encontro presencial que a gente, inclusive, costuma dar condição para que as representações da sociedade civil esses municípios possam participar, junto com as representações das gestões, a prefeitura, né? E nesses momentos, tanto nas oficinas como nos seminários que são oferecidos pelos nossos parceiros, a gente debate todos esses eixos que fazem parte da construção desse grande arcabouço, né? De sistemas alimentares urbanos e periurbanos, que é o nosso foco, discutindo desde como a forma, né, mais efetiva de construir diagnósticos, de atender a situações mais graves e mais urgentes, de como construir essas iniciativas de governança, do marco legal, né, de como pensar a execução, a criação, né, a partir das realidades locais e a execução dessas políticas. Então, as cidades que participam do LUPA têm acesso a todo esse know-how, né, que a equipe fornece, nós do Comida do Amanhã e também os nossos parceiros, que são vários. É importante, quem tiver a curiosidade de ir na nossa página do Comida do Amanhã, né, são muitos parceiros que estão conosco nessa iniciativa. E isso tem dado resultados muito bons, né? Avanços, assim, que são visíveis mesmo, né? Impressionante como a gente, assim, com iniciativas que nem são de baixo custo, iniciativas mesmo de acompanhamento, de discussão, às vezes o simples fato de criar um espaço onde essas cidades se coloquem em contato e possam compartilhar entre elas as suas experiências, as dificuldades que tiveram na execução dessa ou daquela iniciativa. Às vezes, uma cidade está com a dificuldade de executar uma política, a outra já passou por aquela dificuldade e já conseguiu achar alternativas viáveis, e aí elas trocam experiências entre si. Só o fato de criar esse espaço que dê condição das cidades compartilharem entre si suas experiências já é uma forma de fazer com que isso avance bastante, né? Então, o LUPA é a experiência mais consolidada, eu diria, né, exitosa do Instituto Comida do Amanhã, foi a nossa iniciativa pioneira nisso, né? E uma outra iniciativa que a gente vem participando, né, que é mais recente, que iniciou recentemente, é o Alimento e Cidades, né? Que é uma iniciativa do governo federal e que o Instituto Comida do Amanhã foi realmente incorporado como um instituto para ser parceiro do governo federal na sua execução, né? Que aí é uma política
Também existem informações sobre isso também lá no site do Comida do Amanhã. E isso dá conta de um número, são 60 cidades que vão participar, né? E o Instituto Comida do Amanhã também é parte dessa iniciativa, que é uma política do governo federal e que a gente está participando também como parceiro também nessa execução, por causa justamente da experiência que nós acumulamos com o Lupa, né? Com a participação nas conferências de segurança alimentar e nutricional e outras iniciativas que a gente tem se dedicado, né, a participar e construir esse know-how para que as cidades, de fato, cumpram com o seu papel nesse desafio aí de garantia do direito humano à alimentação, né, de garantir que esse cenário de insegurança alimentar e nutricional grave, ele pouco a pouco possa ir sendo apagado aí da nossa realidade brasileira, através dos municípios, né, que é onde as pessoas vivem, onde elas moram, onde elas atuam, né, como cidadãos que acessam esses direitos, ou que também participam de ações diretas de produção de alimentos e outras iniciativas para dar conta dessa garantia da segurança alimentar e nutricional. Társia, fala rapidamente para a gente sobre o Alimenta Cidades, o que é que ele se propõe. Isso, o Alimenta Cidades, nós temos uma equipe do Instituto Comida do Amanhã que trabalha diretamente, né? Então, a intenção é fazer com que as cidades, elas executem diretamente algumas políticas, né? Bom, acompanhado pela equipe do governo federal, né? Mas que executem diretamente políticas no âmbito do município, com o aporte, né, financeiro do governo, mas também com equipes de capacitação, né, e possam executar em loco algumas dessas políticas que nós consideramos que são estruturantes, para que o município possa fazer isso de forma mais efetiva, né? Então, é como se fosse assim, os municípios que não tinham iniciativas vão receber um aporte para poder ter, e os municípios que já tinham vão receber um reforço para que essas iniciativas que já existiam possam se consolidar. E por que isso? Acho que principalmente por aquilo que eu tinha dito antes, né? Via de regra, não existe dentro do orçamento municipal um custeio próprio para essas iniciativas de segurança alimentar diretamente. O ideal seria, por exemplo, que é o ideal, mas a maioria dos municípios não tem, que existisse uma secretaria própria de segurança alimentar e nutricional que desse conta de forma transversal de todas essas políticas. Isso é o ideal, é o que a gente tem como, né, se você pudesse dizer assim, o que é que seria o ideal que todo município precisaria ter? Então, precisaria ter uma estrutura de uma secretaria que centralizasse essas várias ações transversais direcionadas à segurança alimentar e nutricional. De preferência com orçamento próprio, é outra coisa que a gente sabe, né, que é um pouco mais difícil, mas isso seria o ideal. Por quê? Porque a gente teria um corpo técnico de gestores, mas também de técnicos e funcionários de carreira, que poderia ter, por exemplo, concurso público para a contratação de pessoas nutricionistas, enfim, corpo técnico que desse conta dessa temática diretamente de segurança alimentar e nutricional. Então, para que a gente atinja aquela meta da Agenda 2030, principalmente para que a gente consiga fazer com que o Brasil dê esse salto, né, para fora do mapa da fome, consiga extirpar, né, essa realidade tão difícil do nosso país, é importante que as cidades assumam um protagonismo nisso. E a nós nos parece que o Alimenta Cidades vem nessa perspectiva, né? Por isso que nós aceitamos, enfim, o convite aí para fazer parte, né, essa iniciativa de que o Alimenta Cidades, de que o Instituto Comida do Amanhã possa contribuir diretamente com essa iniciativa do Alimenta Cidades. Para nós é algo que vai ser uma experiência muito rica, inclusive, né? Muito bem, Társia. Estamos chegando no final do nosso programa. Queria saber, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês, como é que faz para acessar, como é que faz para entrar em contato? Isso, vocês podem, todas as nossas redes sociais do Comida do Amanhã, né, tem um material vasto sobre tudo isso daqui que eu falei, né, tem a página que é o comidadoamanhã.org, então, quem quiser acessar a página diretamente, quem quiser conhecer um pouquinho do LUPA, do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, nós temos os cadernos LUPA. Os cadernos LUPA foi uma consolidação que nós fizemos de todas assim, do relato de todos os laboratórios que foram feitos, todos os seminários, todas as oficinas, a metodologia que nós utilizamos para fazer isso. Está lá tudo especificado, esmiuçado, bem
legal que as pessoas possam conhecer um pouco do que é o nosso trabalho. Tem também falando de como que está a experiência de cada uma das cidades no que diz respeito a sistemas alimentares urbanos, né? O cenário de segurança alimentar e nutricional em cada um desses municípios. O Cadernos Lupa fala de cada uma das cidades que participam do Lupa. Vocês podem ver lá também, vai ter esse caderno que vocês podem baixar, inclusive se quiser usar. Muita gente usa, a universidade tem usado já como fonte de pesquisa, já várias pessoas fazendo mestrado, doutorado sobre o Lupa, né, estudando um pouquinho sobre essa experiência. Então, vocês podem procurar. Nós estamos também no Instagram, no LinkedIn, tá? Tem outras redes sociais. Então, é bem simples acessar e está lá tudo disponível, aberto. E vai ser uma alegria muito grande quem puder interagir conosco também nas redes sociais. Bom, Tásia, muito obrigada por ter conversado com a gente. Foi um prazer receber você aqui no programa. O Realidades chegou ao fim, então, esse episódio, que foi apresentado por mim, Bárbara Bastos, e roteirizado por Gabriel Tomás. Esse programa foi gravado online, e agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou pela Universitária FM 99.9 ou pelo site radio.ntvru.ufpe.br ou pelos melhores agregadores de podcast. Nossos episódios inéditos estreiam todo domingo às 18 horas. Siga nosso perfil no Instagram, @realidadesufpe. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo domingo. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.